houve ruptura. Houve descontinuidade administrativa. Eu estava lá como exercente do Poder Executivo, agora passo para o Legislativo. O que, segundo também diz, como proposta de distinção, ele diz, olha, quando o STF foi lá no 564 e impermitiu o terceiro mandato, a desincompatibilização para o terceiro mandato, ele estava falando daquela desincompatibilização de final de segundo mandato, faltando 6 meses para o término do segundo mandato, e não essa, que foi bem antes, ou seja, ele só exerceu 1 ano e 4 meses. Então ele propõe também essa distinção para dizer, o STF, quando do tema 564, ele quis dizer daquela desincompatibilização, aquela lá não é permitida. E, finalmente, diz que, portanto, as súmulas, as consultas do TSE, que são mais recentes, elas não vinculam este TRE. Bem, começando pelo tema 564, eu concordo que o STF ele não é preciso e não é concreto, e ele não aborda a questão da ruptura, mas ele traz já, a princípio, um direcionamento principiológico em relação ao prefeito itinerante, que é o republicanismo, né? É impedir que pessoas, grupos, famílias se perpetuem de algum modo no poder. Tanto que, na decisão, ele fala, esse impedimento é, aspas, absoluto, ele fala. Mas depois do tema do STF, é que eu acho que o TSE ele vai se aproximando mais do caso, certo? Concretizando mais o caso, mesmo que em resposta de consultas. Primeiro, em uma consulta, o TSE diz, não importa se o período é integralmente exercido. Se exerce algum período, é considerado como mandato exercido. E não qualifica, não pontua o tempo em que esse seria, em que seria esse tipo de exercício. E em outra consulta ele vai mais além, e eu acho que de forma mais rigorosa, dizendo o que configura o exercício do mandato eletivo é a assunção do cargo. Ou seja, a ferro e fogo, esse último entendimento, não importa se a pessoa ficou dias no cargo. Então, se ele assumiu o primeiro como prefeito, assumiu o segundo, foi reeleito como prefeito, não importa como saiu nesse segundo mandato, se foi de forma legítima, se foi de forma ilegítima, se foi de forma imposta ou se não foi, ele estaria inapto à terceira assunção, porque seria a assunção que geraria, portanto, a configuração do exercício do mandato. Então, por exemplo, por este raciocínio, se um prefeito é eleito para uma cidade, é reeleito uma primeira vez, no primeiro mês, ele, digamos, contrai uma Covid, vai para a UTI, mas ainda em comunicação, e simplesmente no primeiro mês ele abdica do mandato. Abdica, ele não quer tentar se tratar, não, vou tentar me tratar aqui e abdicar, não vou deixar com o meu vice, vou tentar não. E acaba que ele se recupera e volta, e ele já não é mais prefeito, porque ele saiu por um motivo legítimo, doença, etc., por vontade própria, como disse o PRE. Segundo essa última consulta, ele não poderia, mesmo assim, quando chegasse lá no final do segundo mandato, para poder concorrer, ele não poderia concorrer a esse terceiro mandato. Então, essas duas consultas, elas apontam para o seguinte, que é irrelevante essa eleição intercorrente, e eu concordo com o doutor Renan e discordo de doutora Gabriela. Eu não vi em momento nenhum aqui má fé, em momento nenhum intenção de fraude, em momento nenhum da predisposição para já depois se candidatar. Muito pelo contrário. Ele podia muito bem agora se candidatou a deputado, quando estava no cargo de deputado, rapaz, eu vou voltar a ser prefeito. Muito bem, assim, não tem minimamente um indício. Poderia também ter dito, um indício de fraude seria, ele entrou para deputado e mandou lá para aquela região um monte de emenda. Podia ter, ou seja, seria um indício de fraude. Aí ele mandou um monte de emenda para lá, e nessas emendas, portanto, ele fomentou a sua gestão no legislativo, mas se engrandeceu para captar futuramente votos. Não há nos autos minimamente isso. Então, fato, eu acho que não há má fé, mas eu acho que nesses precedentes, de acordo com esses precedentes do TSE, que
o motivo, a razão, ela é indiferente. O que levou à ruptura, o que levou à fratura do mandato, ela é indiferente. Se foi por motivo próprio, se foi no início, se foi no final, se foi por um mandato legislativo, eu acho que não importa. Ou seja, seria aí, para mim, nesse ponto, um indiferente. Não importa, portanto, a razão da renúncia. E, repito, para mim está provado que foi de boa-fé. Está até provado por boa-fé, até porque não tem minimamente um indício de que foi má-fé, de que ele fez isso querendo fazer. Mas aí a gente chega a essa última consulta, que eu acho que ela é mais conclusiva e definida e definitiva para o caso, que é uma consulta que já foi citada, que é agora de junho de 2024, que realmente ela responde em tese a uma hipótese que é, para mim, com a devida venda, idêntica ao caso. Era um prefeito que foi eleito, foi reeleito, se desincompatibilizou com 1 ano e 4 meses, foi eleito deputado e tentou se candidatar depois para uma outra cidade. E a consulta responde dizendo que é indiferente se houve um mandato intermitente proporcional, é indiferente se quando foi que ele saiu, é indiferente se foi de má fé, de boa fé, então não importaria aí, ou seja, o momento. E é indiferente se foi para outro município ou para o mesmo, ou seja, não poderia de todo jeito. E aí, me encaminhando para o final, eu tenho um entendimento a mais, que eu acho que não foi levantado, que diz respeito à vinculação das consultas. O TSE, historicamente, sempre entendeu que suas consultas não vinculam. Sempre entendeu dessa forma. Acontece que a Lei 13.655/18 adicionou o artigo 30 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dizendo que as respostas às consultas públicas, elas possuem caráter vinculante. E em decisões das eleições de 2020 e 2022, o TSE ele declarou o efeito vinculante destas suas consultas. Eu abro aspas, o ministro Salomão, quando no julgamento de um RESP, ele se refere às consultas do TSE, RESP 0600 29.218, aspas. As consultas respondidas por essa Corte possuem caráter vinculante, nos termos do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Trago também um RESP do mesmo jeito, um julgamento, 06.002.6887, ministro Tarcísio Vieira, de 2020, e um RESP, que eu vou ler mais detidamente, do ministro Benedito Gonçalves, de 13/9/2022, onde ele diz: o Tribunal Superior Eleitoral, interpretando o mencionado dispositivo, que é o artigo 30, já decidiu que as consultas respondidas por esta Corte possuem caráter vinculante, nos termos do artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por conseguinte, tendo esta Corte respondido recentemente consulta cujo tema, em sua essência, é o mesmo do caso dos autos, inviável nesta oportunidade tese em linha diametralmente oposta. E eu quero deixar claro uma coisa. Para mim, independentemente da impositividade da consulta, eu entendo que aqueles direcionamentos do STF e das outras consultas, eu acho que são os corretos. De até criar um critério objetivo de se saber se o exercício do mandato está configurado ou não. Isso é independentemente. Então, mesmo se a Corte chegar e disser, discordo, não vincula, eu quero dizer que, mesmo assim, independentemente de vinculação, eu estou seguindo esses direcionamentos do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, esta Corte tem tido cuidado nesse último ano, nesses últimos anos, aliás, de sempre seguir os direcionamentos do Tribunal Superior Eleitoral, os mais recentes. De um ano para cá, a gente teve, quando o TSE mudou a forma de admitir alguns documentos nas prestações de contas. Quando evoluiu a jurisprudência de 2018 para 2020, nós acompanhamos. Na questão da emenda constitucional 117, inclusive eu, a desembargadora Agamenilda, a desembargadora Maria Cristina, nós entendemos pela inconstitucionalidade. Mesmo assim, nós abrimos mão para seguir o princípio da colegialidade
e o direcionamento dos tribunais superiores. E também, ao final das contas, de forma mais importante, as condenações por fraude à cota de gênero. Nós acompanhamos o direcionamento do TSE e temos de forma praticamente unânime, não tem essa palavra praticamente, de forma unânime, nós temos seguido o TSE também nas condenações por fraude à cota de gênero. Por quê? Porque, pelo menos, temos entendido que há uma função operativa da jurisprudência, tem que haver uma instância de decidibilidade última, e nós sempre temos seguido, ultimamente, as jurisprudências mais recentes do TSE. E por isso, diante disso, por essas imposições ou por esses direcionamentos que foram feitos pelas Cortes Superiores, eu voto em harmonia com o parecer ministerial pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento. É como eu voto. Muito obrigado. Como voto, desembargador